Ano passado, uma grande rede varejista ligou seu novíssimo sistema automatizado de controle de estoques. A expectativa era eficiência máxima. Mas, em questão de 48 horas, o sistema fez pedidos suficientes de papel toalha para lotar 3 estádios de futebol. Nossa, 3 estádios é muita coisa. Pois é. E o motivo de todo esse caos? Um único fornecedor mudou a data numa nota fiscal enviada por e-mail. Então, na nossa investigação de hoje, a gente vai desvendar por que automatizar sem entender os bastidores da operação é uma receita letal para as empresas. O que eu acho mais fascinante e até meio assustador nessa história toda dos estádios de papel toalha não é que a máquina falhou, sabe? Uhum. É que, do ponto de vista técnico, ela simplesmente não falhou. Ela fez absoluta e perfeitamente o que foi instruída a fazer com aquele dado que recebeu. Seguiu a regra à risca, né? Exato. E isso resume perfeitamente a nossa pilha de fontes e artigos técnicos de hoje. A automação promete corte de custos, eficiência, mas sem o planejamento correto, ela age só como um megafone. Ela amplifica problemas operacionais antigos a uma velocidade bizarra. E a nossa missão com o material de hoje não é ficar jogando sopa de letrinhas no ar, tá? O objetivo é traduzir a mecânica por trás dessas falhas. Para quem está começando na área de tecnologia ou para quem sofre aquela pressão absurda da diretoria para automatizar tudo para ontem, a gente vai desconstruir o que realmente acontece nos bastidores. Com certeza. Tirar o jargão do caminho. Isso, e eu quero começar com um paradoxo que os textos levantam. Geralmente, a gente vê o atrito num processo corporativo como algo ruim, um gargalo humano, sabe? Uhum. Mas a fonte sugere que, ao tirar esse atrito humano rápido demais, a gente está tirando o principal freio de segurança do sistema. Precisamente. E esse é o grande dilema que as empresas enfrentam hoje. A velocidade de implementação versus a estabilidade. Os humanos são lentos, sim, mas os humanos têm bom senso. Totalmente. Um funcionário lendo aquela nota fiscal ia ver a data errada, ia dar uma ligadinha para o fornecedor e corrigir. A fricção humana absorve o caos do dia a dia. Quando as equipes são pressionadas para implementar a automação correndo, só para agradar os acionistas no trimestre, elas tiram o humano da jogada. Só que a máquina não tem esse jogo de cintura. Nenhuma. A automação tem regras rígidas e acabou. Eu estava pensando sobre aquelas analogias clássicas. O pessoal costuma dizer que automatizar processo ruim é como colocar um motor de Fórmula 1 num carro com roda quadrada. Mas lendo os relatórios de falhas da nossa fonte, não me parece muito preciso. Também acho que não. Parece mais com a ideia de asfaltar um caminho de vaca no meio do pasto. A gente pode colocar o asfalto novinho ali e dirigir a 120 por hora, mas o caminho continua torto, ineficiente e não leva ao lugar mais curto. Pior ainda, né? O asfalto tornou aquela rota ruim, permanente. Olha, essa é uma analogia estrutural muito melhor, porque o asfalto solidifica o erro. E o que esburaca esse asfalto recém-colocado é o que a gente na engenharia de software chama de exceções. As coisas que fogem da regra. Isso. Nos fluxos de trabalho reais, as exceções não são raras, elas são a própria regra. É um cliente que pede um prazo especial, um sistema externo que cai por 10 minutos, ou um arquivo que muda de formato do nada. E um processo manual lida com isso organicamente, né? A pessoa dá um jeito. Tira de letra. Mas se um código super engessado recebe algo fora do escopo, ele não para refletir. Ele simplesmente quebra. Ou pior ainda, ele continua processando o erro num loop infinito sem ninguém ver. Mas espera aí. E aquelas empresas mais modernas? As startups que vivem ajustando a forma como elas trabalham o tempo todo? Se elas mudam tão rápido assim, como elas automatizam sem quebrar tudo? A fonte menciona um conceito chamado erro da evolução, não é? Esse é um dos maiores ralos de dinheiro apontados nas nossas fontes. Tentar automatizar um processo que ainda está em fase de evolução é literalmente como tentar tirar medidas para um terno numa pessoa que está correndo. Não vai caber de jeito nenhum. Claro que não. As equipes gastam, semanas codificando um fluxo de atendimento ao cliente, por exemplo. Mas aí a equipe de vendas decide mudar a estratégia na semana seguinte para testar uma abordagem nova no mercado.
O resultado é que a automação fica obsoleta antes mesmo de ir para o ar. Já nasce velha. Exato. O custo de manutenção para ficar reescrevendo o código toda hora se torna muito maior do que o custo de manter o processo manual até ele amadurecer e se estabilizar. Faz muito sentido. Bom, então, se asfaltar o caminho torto é um erro, a lógica diz que a gente precisa mapear o terreno primeiro, certo? Mas eu confesso uma dúvida. Eu sempre achei que mapear processo era basicamente contratar uma consultoria gigante, eles vêm, desenham os quadrados num quadro branco, entregam um PDF de 200 páginas e o problema está resolvido. Esse é o sonho corporativo, né? Pois é. Por que os textos dizem que isso falha miseravelmente na vida real? Porque esse mapa gerado por quem vem de fora é, na maioria das vezes, pura ficção científica. Ele descreve como o processo deveria funcionar no mundo perfeito, não como ele realmente funciona na trincheira do dia a dia. Ah, entendi. O segredo de um mapeamento eficaz está em quem segura a caneta. Os textos são categóricos sobre isso. Envolver os trabalhadores da linha de frente é 100% obrigatório. São os analistas, os atendentes, os operadores de máquina que conhecem as gambiarras de verdade. Aquelas famosas planilhas paralelas que ninguém na diretoria sabe que existem, mas que seguram a empresa em pé todo mês. Totalmente. E não é só isso. Essas pessoas sabem que lá na etapa 4 do processo, o sistema velho sempre trava se o arquivo for muito pesado. Então eles usam um compactador antes de enviar. E a TI faz ideia disso? Nenhuma. Aí se a equipe técnica não conversa com quem faz a tarefa, o robô tenta enviar o arquivo grande, trava o sistema inteiro e a automação não serve para nada. Por isso que ferramentas de visualização modernas são tão cruciais hoje em dia. O texto cita o LangGraph, por exemplo, para lidar com fluxos complexos. E como esse LangGraph funciona na prática? Porque para quem ouve de fora, parece só mais um software de desenhar organograma de empresa. A diferença é bem mais profunda. O LangGraph e outras ferramentas parecidas não só desenham caixinha. Eles ajudam a modelar como a informação viaja e como o sistema guarda a memória do que aconteceu. Imagina um fluxo de aprovação de crédito, por exemplo. A ferramenta permite mapear e testar visualmente os nós de decisão. Como uma árvore de caminhos, né? Isso obriga a equipe técnica a não olhar só para o caminho feliz da operação, sabe? Tem que mapear os becos sem saída do processo também. O que nos conecta com aquela ideia da análise de causa raiz. Porque, pensa bem, se a gente mapear perfeitamente que existe um gargalo na etapa de aprovação financeira, isso não resolve absolutamente nada, certo? A gente só ganhou um mapa bonito mostrando onde estamos perdendo tempo. Perfeito. E é exatamente aí que muita iniciativa de automação morre na praia. A automação eficiente exige essa análise de causa raiz. Se o mapeamento mostra um gargalo na aprovação, a pergunta não é como automatizar o clique do botão de aprovar mais rápido. Não adianta aprovar rápido que está errado. Exato. A pergunta é por que essa aprovação demora 3 dias? É porque o diretor está atolado de trabalho? É porque os dados chegam sempre incompletos e precisam ser reenviados o tempo todo? E aí a solução muda completamente. Muda tudo. Se a causa for dados incompletos, automatizar a caixa de entrada do diretor não vai mudar o jogo. A gente precisa automatizar a validação dos dados lá na etapa 1 do processo. Nossa, incrível. Eu quero trazer isso para o chão de fábrica agora, porque a nossa investigação hoje tem exemplos bem reais do que acontece quando a gente ignora essas etapas. Voltando para a nossa história dos estádios de papel toalha, a gestão de estoques parece ser o campo minado perfeito para uma automação cega, né? Porque o estrago ali é tão rápido e tão grande. Porque estoque lida com capital físico imobilizado, lida com produto real. A mecânica geralmente é configurar pontos de reabastecimento automático. O código é bem simples, tipo, se o item X cair abaixo de 100 unidades, compre mais 500 imediatamente. Só que o problema é que o código não entende contexto nenhum. Não sabe. Se a empresa não mapeou o processo macro, o robô não faz ideia de que o principal fornecedor está de férias coletivas na Ásia durante um mês, ou que o produto tem uma sazonalidade extrema de vendas que só sai no verão. Ele continua gerando ordens de compras cegas todo dia. E aí o desastre tá feito. Sim, aí as prateleiras esvaziam, o que gera perda de venda imediata, ou os galpões superlotam. E estocar material custa muito dinheiro. Tem seguro, tem espaço, tem a depreciação.
O dinheiro da empresa fica literalmente congelado em caixas paradas. E a fonte também fala de áreas mais subjetivas, que não são produtos físicos, tipo vendas e recursos humanos. Eu fiquei pensando, se uma empresa investe milhões num CRM de primeira linha, super moderno, aquele software já não vem com as melhores práticas de mercado embutidas nele. Ele não deveria forçar a equipe a usar um processo bom logo de cara? É super comum pensar assim, mas é uma falsa sensação de segurança perigosa. Um CRM de ponta é basicamente uma mansão vazia e muito chique. Se a empresa não definir o seu processo comercial próprio, sabe, tipo como um lead é qualificado, quem deve ligar para ele, quando a gente desiste daquela venda. Se não tiver isso estruturado, Se não tiver isso, o CRM vira só um caderno de anotações muito caro e complexo de usar. A equipe de vendas fica confusa com tanto campo obrigatório que não faz o menor sentido para a realidade deles. Aí eles começam a contornar o sistema, a criar planilhas por fora. e no fim a automação gerou foi atrito e não eficiência. Totalmente. E no RH é mais grave ainda. Imagina um processo mal mapeado que automatiza admissão ou demissão. A máquina não entende as nuances da lei trabalhista local. Ela pode burlar regras importantes sem querer e gerar multas trabalhistas milionárias para a empresa. Certo, mas digamos que haja uma pressão muito forte da gestão. Eles querem usar as ferramentas da moda de qualquer jeito. O texto menciona muito o N8N e o Playwright. E, lendo por cima, assim, parece que essas ferramentas são a solução mágica para integrar qualquer sistema. Por que as empresas estão sangrando tanto dinheiro tentando implementar essas tecnologias de forma apressada? O gargalo ocorre na arquitetura lógica, não na ferramenta em si. O N8N, por exemplo, ele é sensacional para criar automações baseadas em nós, conectando diferentes interfaces, como ligar o seu sistema de e-mail ao seu sistema de faturas. Parece ótimo. Onde quebra? O problema mecânico é que, se o processo não for cristalino, um desenvolvedor júnior pode ir lá e configurar um fluxo onde uma atualização no sistema A aciona o sistema B, e o sistema B manda uma confirmação de volta para o sistema A. Um loop. Isso. Se as regras não forem muito rígidas, isso cria um loop infinito de chamadas. Isso sobrecarrega os servidores e derruba a infraestrutura inteira da empresa em questão de minutos. A ferramenta funcionou com uma perfeição assustadora. A lógica do humano é que era a falha. É a velocidade sendo usada contra nós mesmos. E o Playwright, pelo que entendi, ele é muito usado para testar coisas na web, né? Sim, o Playwright é ótimo. Ele simula um usuário humano navegando por um site numa velocidade relâmpago. Ele vai clicando em botões, preenchendo formulários, tudo para garantir que o fluxo de compra funciona, por exemplo. Mas tem um detalhe. Ele não tem olhos humanos. Como assim? Se as equipes não definirem os critérios de sucesso exatos, tipo o que a tela tem que mostrar no final, o Playwright pode continuar clicando cegamente nos botões invisíveis, mesmo se a página renderizar completamente em branco. E ele não emite erro nenhum no código. Mentira! A tela tá em branco e ele acha que tá tudo bem. Acha que está tudo maravilhoso, a empresa olha os relatórios, acha que os testes passaram, a luzinha fica verde. Aí quando o cliente real entra no site para comprar, a tela está toda quebrada. Nossa, entendi. Então escolher a ferramenta prematuramente não só falha, mas cria uma ilusão reconfortante de que tá tudo sob controle enquanto a casa tá pegando fogo. Exato, é o pior cenário. E que não podemos sair comprando ferramenta no impulso? Como a gente coloca esse sistema para rodar no mundo real sem arriscar quebrar a empresa inteira? Não dá simplesmente para desligar a empresa na sexta-feira à noite e ligar o robô na segunda de manhã, né? Não dá, é loucura fazer isso. O mecanismo para evitar esse desastre é o teste piloto contido. Ao invés de você automatizar o processo de pagamento para a base inteira de clientes no país todo, você isola esse teste em uma filial só, ou, sei lá, libera só para 5% dos usuários. Vai comendo pelas beiradas. Isso, o texto fala muito sobre automação de navegadores com o Selenium nessa fase. A beleza de usar uma ferramenta como o Selenium num piloto é que a engenharia cria scripts que simulam milhares de usuários falsos tentando quebrar o novo fluxo. Eles clicam em tudo de forma desordenada. Eles usam a própria automação para testar a resistência da automação. Eu achei isso incrível. Antes de expor o cliente real ao risco. É o verdadeiro laboratório de estresse.
O piloto é onde todas aquelas exceções estranhas que ninguém mapeou vão aparecer. O robô vai travar porque alguém colocou um código postal de outro país, por exemplo. O custo de corrigir isso num ambiente fechado de teste é praticamente zero. Enquanto que em produção, Em produção envolve a equipe financeira fazendo estorno, aciona a equipe de suporte inteira e destrói a reputação da marca na internet. Faz todo sentido. Mas e depois que o piloto passa e finalmente vai para o ar? Geralmente a empresa dá uma festinha, corta um bolo e a equipe de TI já pula para o próximo projeto no dia seguinte. Mas pelo que as fontes indicam, essa é a hora que o perigo silencioso começa de verdade. Como que a gente sabe se a automação está realmente entregando valor para a empresa e não só rodando calada lá no canto? Através de métricas implacáveis. O problema central é que muita gente mede o sucesso pela métrica da vaidade. A diretoria pergunta: quantos processos nós automatizamos esse mês? E esse é o número mais errado possível. Não diz nada sobre o resultado, né? Nada. O que tem que ser medido, e tem que ser definido antes de escrever a primeira linha de código, é o impacto real no negócio. O tempo de resposta ao cliente despencou de 24 horas para 2. A taxa de erros naquele contrato caiu para 0. O custo operacional da transação está menor. Tem que responder no bolso da empresa. Exato. Se a resposta for não para essas perguntas, a automação falhou, não importa o quão brilhante seja a arquitetura daquele código. E aqui entra um conceito fascinante que me fez até repensar a ideia de projetos corporativos. As fontes batem na tecla de que a automação não tem uma linha de chegada. A mudança de paradigma é exatamente essa. A automação não é um projetinho com início, meio e fim. É um produto iterativo, um produto vivo. Tem que cuidar sempre. Iterar significa agir em ciclos curtos de feedback. A economia do país muda, os concorrentes lançam produtos mais baratos, os sistemas internos atualizam as versões. Se a equipe implementar uma automação impecável hoje e não olhar para ela nunca mais, em 6 meses ela vira o gargalo principal da empresa. Vira um peso morto na operação. Com certeza. Um código estático num ambiente de negócios que muda todo dia se torna uma âncora pesadíssima para a inovação. Certo. Agora a gente precisa trazer o assunto inevitável dessa temporada, né? Toda a conversa sobre eficiência e tecnologia hoje esbarra no gigante da sala, que é a inteligência artificial. E os materiais que a gente analisou vão bem fundo nisso. Eu quero entender como a IA não vira só um complicador a mais num processo que já é super difícil de mapear. A fonte menciona um termo técnico específico, RAG. Como isso funciona, na mecânica da coisa, e por que é um divisor de águas? Bom, RAG significa Retrieval Augmented Generation. Para entender a mecânica disso, a gente precisa lembrar como um modelo como o ChatGPT funciona na essência. Ele é treinado lendo bilhões de textos soltos da internet. Se uma empresa usa um modelo cru para responder dúvida de cliente, ele pode inventar informações. É a famosa alucinação da IA. Ele tenta adivinhar, né? E isso, ele adivinha a próxima palavra com base no que leu por aí. E uma IA adivinhando políticas de devolução de uma loja é um risco jurídico imenso para a empresa. Imagina o prejuízo. Absurdo. É pedir para levar processo. O que o RAG faz é alterar o mecanismo central da coisa. Antes da IA formular a resposta para o cliente, o sistema RAG faz uma busca em alta velocidade só dentro do banco de dados oficial e aprovado da própria empresa. Ele restringe o escopo de busca. Exatamente. É como se a IA fosse um estagiário genial, mas no dia de fazer a prova, ao invés da gente mandar ele confiar só na memória, a gente entrega os manuais oficiais da empresa abertos na página exata para ele ler. Genial! A IA pega o dado técnico preciso e seguro e usa a capacidade incrível dela de gerar linguagem natural só para escrever uma resposta educada e coerente para o cliente. O RAG une a precisão cirúrgica de um banco de dados com a fluência de uma conversação. É brilhante porque tira o peso da criatividade perigosa da máquina e foca só na recuperação da verdade interna da empresa. Mas as fontes também citam aceleradores para quem está construindo essas ferramentas nos bastidores. O GitHub Copilot é bastante mencionado, não é? Sim. O Copilot é o exemplo clássico de como a IA acelera a ponta técnica da automação. Ele analisa o código que o programador está digitando na tela e sugere blocos inteiros, antecipando o que o humano quer fazer. Reduz muito o atrito da digitação braçal.
Faz o trabalho pesado. Faz, mas o próprio texto faz um alerta fundamental sobre ele. O Copilot sabe perfeitamente como escrever um código com a sintaxe correta, mas ele não tem o contexto do negócio. Faltou um mapeamento humano de novo. Exato. Ele não faz ideia se aquele loop infinito que ele sugeriu faz sentido financeiro para a operação da empresa. Então o humano deixa de ser aquele digitador de código e passa a ser o validador da arquitetura. A supervisão ali tem que ser redobrada, não pode relaxar. O que nos leva direto para a mecânica do lado mais espinhoso da inteligência artificial nos processos automatizados. A gente sempre ouviu aquela frase antiga, entra lixo, sai lixo, em relação a dados, né? Mas com a IA, lendo os textos, parece que é um pouco diferente. Entra lixo, sai um lixo amplificado e distribuído em escala industrial. Como que isso acontece na prática, principalmente com os vieses preconceituosos? Olha, é pura matemática algorítmica. Um modelo de IA não tem valores morais. Ele só identifica padrões matemáticos na base de dados histórica que você usa para treinar ele. Imagina uma grande empresa que decide automatizar a triagem de currículos para o RH. Tá, e aí o que acontece? Se historicamente essa empresa contratou majoritariamente homens para as vagas de diretoria, o algoritmo não vai olhar para isso e pensar: nossa, que deficiência cultural, precisamos corrigir essa desigualdade. Ele não tem senso crítico. Nenhum. Ele lê isso como uma variável matemática de sucesso. Ele conclui que candidatos masculinos têm maior correlação estatística com a aprovação para a diretoria. E aí ele começa a descartar automaticamente currículos femininos brilhantes só porque não se encaixam no padrão histórico da empresa. E o pior, a diretoria nem fica sabendo porque a máquina tomou a decisão nas sombras. Esse é o perigo supremo da automação alimentada por IA sem a devida curadoria. Cria-se um ciclo de feedback negativo, onde os padrões incorretos e os vieses estruturais são codificados e escalados para a operação toda. Acaba com a diversidade da empresa. Acaba. Ao invés de tornar o processo mais justo e mais objetivo, a empresa acaba de criar uma máquina impecavelmente eficiente em perpetuar todas as falhas do passado. A responsabilidade da equipe técnica de limpar, de diversificar e auditar constantemente esses dados antes de ligar a IA é o que diferencia um sistema realmente inteligente de um desastre automatizado gigantesco. Bom, então o que isso tudo significa para nós no fim do dia? Olhando para a nossa investigação profunda de hoje, o quadro é fascinante e bem assustador. A automação não é uma varinha mágica. Se a gente jogar a tecnologia em cima do caos, ela só vai acelerar a bagunça até o sistema inteiro estourar. É o megafone do caos. O megafone do caos. E o verdadeiro diferencial técnico não está em comprar aquelas ferramentas cintilantes com siglas complexas. Está no trabalho invisível. Está no mapeamento chato e meticuloso com a equipe lá do chão de fábrica, encavar o problema até achar a causa raiz e ter humildade de testar num projeto piloto antes de querer mudar o mundo. Com certeza. E a lição para quem nos ouve, seja você um desenvolvedor super sênior ou um gerente que nem é da área técnica, é que entender o negócio vale muito mais do que dominar a ferramenta do momento. O N8N, o Selenium, os modelos de IA, tudo isso você pode aprender num curso ou comprar licença. Mas aquela clareza cristalina de como os dados e as pessoas se conectam de verdade dentro da sua organização, isso não dá para terceirizar. A ferramenta não conserta a falta de clareza. Ela só pune severamente quem tenta cortar caminho no planejamento. É a pura verdade. Isso nos deixa com um pensamento intrigante para a gente levar adiante depois dessa conversa. Nós passamos a nossa análise argumentando como os humanos são vitais para o processo. Porque a gente oferece aquele atrito saudável, aquele bom senso que trava o sistema quando uma exceção maluca aparece. Tipo um fornecedor trocando a data da nota fiscal por engano. Sim, o freio humano. Isso. Mas vamos pensar um pouquinho mais à frente agora. Se essas tecnologias de IA continuarem evoluindo nessa velocidade maluca e as empresas conseguirem criar mapas e modelos tão perfeitos que os algoritmos consigam absorver até as variações mais absurdas, será que no futuro corporativo a precisão e a eficiência extrema vão deixar de ser um diferencial e passar a ser só o feijão com arroz esperado pelas máquinas? Faz sentido.
E se for assim mesmo, será que o verdadeiro e mais caro valor do profissional humano vai passar a ser, ironicamente, a nossa capacidade de criar um caos intencional e quebrar as regras para achar inovações que os algoritmos hiperotimizados nunca teriam a permissão de buscar? Fica o pensamento.